Deixa eu checar se eu estou live ou não no YouTube. O YouTube sempre me trola. Um momento, senhores. Eu estou live no YouTube. Ok. Só por desencargo de consciência, eu vou abrir o chat. Vez ou outra eu dou uma olhada aqui. Bom, o que temos de novidades? Eu fiz um Pong ontem, tirei uma horinha e nem é um bom Pong. É só um Pong. Por enquanto eu botei ele para ser movido. Os dois pedals estão sendo movidos com o mesmo atalho e estão sendo movidos ao mesmo tempo, né? E é isso, eu queria testar algumas coisas, ver o quão simples era fazer um jogo trivial como Pong usando a LDK. E isso foi suficiente para eu já achar alguns problemas. O primeiro deles é esse aqui. Eu vou subir o pedal até o topo da janela e você vai ver que ele... Deixa eu recomeçar o jogo. Talvez fique mais evidente. Você vê que ele entrou um pouco embaixo da barra de título. Eu vou subir eles e você vai ver que eles estão entrando embaixo da barra de título. Mas curiosamente, se eu der um resize, ele corrige. Eu tenho que ver como eu vou resolver isso, mas isso foi uma coisa chata de fazer. Enfim, é um comportamento chato. Quando a gente está em full screen, funciona perfeito. Quando a gente sai de full screen, eu tenho esse comportamento esquisito. Esse é um problema que eu quero resolver. Outra coisa que eu quero resolver é que eu precisei manualmente chamar a função que faz o resize dentro do Game Start. E no meu entendimento, isso é uma coisa que a engine devia fazer automaticamente. Você dá o start no jogo e chama o game view resized, porque é o primeiro. Enfim, o jogo precisa saber qual é o tamanho da view. Eu não tenho muita certeza quanto a esse comportamento, provavelmente é o ideal, mas talvez fazendo outro jogo não seja o que eu quero. Ok. E outra coisa que eu quero fazer, e é por onde eu vou começar, é que assim como eu fiz alguns dias atrás, que eu fiz o contexto do render ser implícito, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa com o SpriteBat para evitar esse tipo de coisa aqui. Eu criei um SpriteBat e precisei guardar um ponteiro para o SpriteBat. Depois disso, todas as funções que usavam o SpriteBat, eu tinha que passar o contexto para a função, certo? Aqui, 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 aqui. Não consigo pensar um bom motivo para eu ter múltiplos SpriteBats ao mesmo tempo. Então, nada mais justo do que fazer o SpriteBat ser implícito, e é por onde eu vou começar onde eu vou começar a programar agora. Então, SpriteBat.h, em vez de ter um makeSpriteBat, vai se chamar initSprite.
batch init e deixa eu olhar como é que ficou o render. Find. Vou tentar fazer da mesma forma que eu fiz o render. Context initialize e terminou com finalize. Então vai ser sprite batch initialize. Ele não vai... isso é engraçado. Sprite batch finalize. Curiosamente, sprite batch create me retorna um sprite batch. Eu tenho make sprite batch aqui. Talvez esse cara não precise ser chamado. Material handle, sprite batch. Sprite batch.cpp. Vamos dar uma olhada nesse sprite batch. Create. Ele chama o make sprite batch. Esse é o make sprite. Viajei. Então, sprite batch initialize e sprite batch finalize. A diferença é que você não vai mais precisar me passar isso. Então, meu sprite batch create vai se chamar sprite batch initialize. Não vai mais me retornar um ponteiro. Ele vai retornar void. Certo? Void. Então já vou ter que ter um sprite batch estático aqui. Struct sprite batch. Static struct sprite batch. E você é o meu sprite batch estático, beleza? Criar uma função static sprite batch pointer get sprite batch. A ideia por trás dessa função foi exatamente o que eu fiz quando eu estava fazendo o contexto do renderer ser implícito. É que como eu tenho uma variável global aqui, que é o sprite batch, e se eu quiser mudar alguma coisa no futuro, é bem conveniente ter que mudar 10, meia dúzia, sei lá, N funções que falam com uma variável global. Por isso eu faço só essa função falar com a variável global e todo mundo que precisar da variável acessa através da função. Se isso mudar, se eu tiver outra forma de pegar um contexto implícito e se whatever, o único lugar que eu vou precisar mudar é essa função que fala com a global. Então, por isso, o que ela faz é return sprite batch. O endereço desse cara. Beleza. O próximo passo é fazer que todo mundo que fale com sprite batch e precise receber um sprite batch agora não receba mais. Ok? Então vamos no begin. O begin não precisa mais receber um sprite batch. Em vez disso, eu tenho sprite batch pointer sprite batch
é igual getSpriteBatch. Não me importa de onde está vindo, só sei que a função me dá o SpriteBatch implícito. Se ele é global, se ele é criado manualmente, whatever. Essa função não sabe, nem precisa saber. E a vida segue normalmente a partir daqui. O draw também vai fazer a mesma coisa. E não recebo mais esse parâmetro. E a mesma coisa vai acontecer. Deixa eu copiar essa linha. Peguei o SpriteBatch. E a mesma coisa. Agora a coisa meio que muda de figura. Eu não sei se eu quero alocar um SpriteBatch dinâmico. Eu acho que eu quero, porque assim, eu não sei, ao contrário do renderer, você não tem como fazer o jogo sem o renderer. Então você sempre vai ter o renderer. No caso do SpriteBatch, você pode não fazer um jogo inteiro sem usar um sprite sequer. Você pode estar usando só o renderer 3D. Então nesse caso, eu quero que o SpriteBatch seja dinâmico. Mas a alocação dele é por conta da engine. Você é um ponteiro. Make sprite, init batch. Tá, na verdade, initialize. Eu crio um sprite batch, aloco memória, blá blá blá, retorno ele aqui. Em vez de fazer isso, eu digo que sprite batch é igual sprite batch, que é o cara que eu acabei de alocar. Isso me incomoda um pouco, que agora eu tenho uma segunda função falando com SpriteBatch. Tudo bem, é só dentro desse módulo. Eu vou ser um pouco defensivo nesse caso. Eu vou criar uma função set SpriteBatch sets the global SpriteBatch. Por que não? Aliás, tanto esse cara quanto getSpriteBatch pode ser inline. Certo? E você não retorna mais um ponteiro, um endereço, porque ele já é um ponteiro. Ok. E esses caras são internos para esse sistema, tanto é que eles não estão disponíveis aqui para quem está fazendo o jogo com isso.
faltou usar a função que eu acabei de criar, que é set sprite batch, recebendo sprite batch. E aqui, não, finalize, tá aqui. Eu acho que é isso. Bom, vamos compilar, ver se eu não cometi nenhum erro bobo. Sim. Undeclared identifier sprite batch. Sprite batch. Set sprite batch missing ponto e vírgula antes de 2 pontos. Muito bem, Márcio. Ponto e vírgula, não 2 pontos. Sprite draw. Ok, você não precisa passar o sprite batch aqui. O que mais? Redefinition of sprite batch. Finalize. Ok. Não tem parâmetros. Sprite batch create no game CPP, porque esse cara não recebe mais parâmetros. Não preciso mais manter um sprite batch aqui. Eu acho que esse jogo não estava usando. Ok, vamos alterar o Pong. Ainda não? Porque sprite batch initialize. Initialize. E sprite batch. Se quiser ser muito correto, sprite batch finalize. Ok, ele compila, vamos compilar o Pong. Claro que o Pong não vai compilar, porque eu não mexi nele. Find pong.cpp. Vamos lá. Não uso sprite batch. Sprite batch create vai se chamar initialize. Eu não recebo mais parâmetro. Make sprite. Ok. Sprite batch begin não recebe mais parâmetro. Draw não recebe mais o primeiro parâmetro. Você também não recebe. E você também não recebe. E você também não. Sprite batch destroy passou a chamar finalize sem parâmetros. Eu tenho um problema no sprite batch begin. Será que eu esqueci de tirar? Esqueci. Recompila a engine. Legal. E recompila o jogo, o Pong. Ok.
Então, para todos os efeitos, o jogo fica mais simples, né? É menos um objeto que eu tenho que ficar cuidando, guardando, tomando conta. E não fazia o menor sentido estar do lado do jogo. Ok, o segundo ponto que eu quero mexer é fazer com que a função de resize, esse view resized aqui, ele seja chamado antes ou depois do start. Assim que der o start, porque eu inicializo as coisas. Outra coisa que eu posso fazer também é dizer que o start é devolver o game settings para o start. Isso seria bem legal. Porque a gente inicializa as configurações aqui e assim que o jogo começa seria bom a engine dizer, olha, eu comecei e essas são as configurações. O problema é que o start é chamado, ele pode ser chamado de novo se você recompilar só o jogo com a engine rodando. E aí a engine teria que ficar cuidando desses parâmetros do tipo, ei, você mudou o aspect ratio, você está em full screen ou não está, blá blá blá. E também podia levar o programador que está fazendo o jogo a pensar que ele pode trocar essas coisas. Isso significaria, tipo, se eu trocar o título aqui, o título da janela ia mudar. Eu ainda não dou suporte a isso, então eu não vou por esse caminho. Mas vamos fazer o resize ser chamado. Eu acho que é uma coisa válida de fazer. Então, find ldk editor. Start. Esse é o cara que está chamando o start do jogo. Se game.on view resized. Ok. Pego o endereço. Ok. Start. Se game.onView. Eu checo se esse cara é nulo porque o jogo não é obrigado a implementar essa função. Mas se ele implementar onView resized, eu vou passar game settings. Eu tenho acesso aos settings? Tenho que ter. Game settings. Uau. Por que eu não consigo? Não sei o que tem dentro de game settings. Display width e height. Display. Agora você completou? Display height. Ok.
preciso de comentário. Vamos ver como fica. Deixa eu abrir o Pong. Eu posso tirar essa chamada aqui. E, em teoria, o jogo tem que continuar. Vamos recompilar a engine. Tem um erro. Settings. Ok, compila o jogo. E o jogo tem que rodar igual. Yay! Uma coisa que está me confundindo é o seguinte. Assim que eu abro o jogo, esse bug acontece, certo? Do tamanho do viewport. Mas se eu redimensionar o jogo um pouquinho, o bug não acontece mais. O problema acontece só na inicialização. Só no resize. Então, bom, antes de eu atacar esse bug, é que eu só corrigi um jogo. Eu não corrigi o Bejeweled. Esse é o Bejeweled, que também usa SpriteBat. Na verdade, o match 3.cpp. Vamos corrigir o SpriteBat. Não tem SpriteBat. SpriteBat create não retorna nada e se chama initialize. Você se chama finalize e não recebe parâmetro. E o draw não recebe um SpriteBat como parâmetro. Compilando o jogo, algumas coisas quebram. 419. SpriteBat begin também não recebe nada. E o SpriteBat end também não recebe parâmetro. E o jogo funciona. Ok. Eu não consigo abrir esse jogo e não jogar ele um pouquinho. Ele é meio hipnótico. Tá. Vamos tentar resolver o bug da janela agora. Find Win32. LDK Platform Win32. Create Window. Eu peço para criar uma janela com essas dimensões. Só que essa não é a dimensão da janela. Essa é a dimensão do viewport. E eu estou passando isso para o Create Window.
Por outro lado, set window resize callback. Quando a janela é redimensionada, isso aqui é um callback que o Windows me passa para me dizer que eu fui redimensionado. Eu faço uma coisa diferente. Eu chamo LDK Win32 Calculate Client Rect, que, por sua vez, faz o cálculo correto. Ele pega o client rect da janela, retrieve the screen coordinates of the client area, and convert them into client coordinates. Client to screen. Essa função é minha? Não. Eu posso fazer da forma rápida. Eu posso fazer da forma correta. A forma rápida é criar a janela do jeito que eu estou criando e chamar essa função logo em seguida. A forma correta é eu calcular o tamanho manualmente. Client to screen. Vamos à forma rápida primeiro. Create window. Que recebe um window. Vamos ver se isso funciona. Talvez eu não precise passar o handle. Eu preciso passar só a coordenada da janela e reutilizar isso aqui de uma forma melhor. Isso não é um calculate, na verdade. Isso é um resize client rect. Ok. Bom. Vamos ver no que dá. Será que isso é suficiente para corrigir? Pong, pong. Não, não é. O que está me deixando louco é que se eu fizer isso, ele corrige. Win32 client rect area. Set window size client area. Adjust window rect. Sério? O problema é que eu tenho que mudar o style.
que ele faz? Ele calcula o tamanho required size of a window rectangle. Ele calcula o tamanho do retângulo de uma janela baseado no tamanho desejado da client area. Client area é a parte da janela que você de fato consegue renderizar conteúdo. Descarta barra de título, botão, borda, coisa e tal. Pass the create a window function. Tá bom. Ele espera um ponteiro para uma estrutura rect que contém as coordenadas do top left e bottom right corners da client area. When the function returns, the structure contains coordinates of the top left and bottom right corners of the windows to accommodate. Tá bom. Isso é um pouco tricky, porque quando eu crio a janela, eu não sei se eu dou a posição dela. Não. Durante a criação eu não dou a posição. Eu tenho que dar essa coordenada e essa. E basicamente o que ele vai fazer é computar uma nova coordenada que acomode um client rect do tamanho que eu estou pedindo. E aí ele chega e coloca os lixos dele aqui, tipo a barra de título, as bordas e coisa e tal, mas a minha client area tem o tamanho exato que eu pedi. Ok, vamos tentar isso. Eu nunca chamei isso adjust window rect. Eu chamo isso em create window. Isso me deixa confuso. Eu já chamo isso. Calculate the total window size.